Olá! Boa noite! Estamos aqui de volta para dar sequência nas nossas lives sobre o curso 10 Passos para um Relacionamento Abençoado. Amém. E como sempre, vamos começar novamente orando e pedindo que o Senhor possa nos dar toda a direção. O assunto Amém. de hoje é de extrema importância e nós precisamos depender muito do Senhor para que a gente possa ser iluminado. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós precisamos de Ti. Sim, Nessa noite nós nos colocamos na Tua presença Amém. para que o Senhor possa nos ensinar a ser sacerdotes. Sim, Senhor. Bendito. Sacerdotes no nosso lar, Amém. para conduzir toda a nossa casa ao Sim, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, venha abrir nossos corações, Amém. abrir nossas mentes Amém. e nos trazer uma ajuda prática, Amém. para que nesses dias maus que Sim. antecedem a Tua vinda, Oh, Senhor nós possamos ser como Noé, Amém. preparando uma arca no nosso lar, Sim. para salvar toda a nossa família. Amém. Nos Senhor abençoa Jesus. nessa noite, Abençoa. em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Nessa noite vem nos abençoar. Sim, Senhor. Vem nos conduzir. Sim, Senhor. Nos capacitar. Amém. A falar. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Usa como canais. Sim, Senhor. Para ministrar aquilo que está no teu coração. Amém. Sobre essa palavra. Sim, Senhor. Sobre o sacerdote no lar. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós, Senhor, dependemos só de Ti. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa cada pessoa que estiver ouvindo. Sim, Senhor. Senhor Jesus, cada casamento. Sim, Senhor. Cada família. Sim. Que possa ser ajudada com esse falar. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. 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 E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu queria saber se você fosse resumir em uma palavra a ajuda, a principal ajuda que você recebeu nessas mensagens. Nós já estamos hoje entrando no 5º passo, já demos 4 passos. Então, numa palavra, que palavra seria essa que você escreveria aí para nós? Coloca aí nos comentários, por favor. O que é que nós temos aí, Isabel? Tem que esperar o pessoal responder. Tem muitas pessoas já? Tem que 22. esperar. Ok, o pessoal está pensando muito para poder colocar uma... Tô falando aqui, perdoar, Perdoar. perdão. Muito É a bom. palavra de ontem. Palavra de hoje. Muito Oração, necessário. Oração, muito importante. inteligência emocional, Que mais? amor, Amor. Aprender a amar. Aprender a amar, né? Que mais aí? esperando. Paciência, Paciência, muito Oração. importante. Amém. perdão. Por que é importante refletir sobre isso? Porque nós geralmente vamos receber muita ajuda onde a gente mais precisa. E a palavra de Deus, ela tem esse grande leque que nos alcança na nossa necessidade. E é por isso que a gente precisa refletir e ruminar a palavra. Por isso eu quero encorajar você a não somente ouvir as mensagens, mas também ler o material que nós enviamos. A leitura em casal é muito importante, nos ajuda a ganhar mais entendimento e nos ajuda também a ganhar mais luz sobre o que Deus está falando conosco, tá? Então, muito importante. Tem mais algum comentário aí, Isabel? Dialogar mais, comunhão. Tá falando que tá sendo maravilhoso pro casamento. Amém. Unanimidade, Glória a Deus. se aceitar, oração. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então é isso. Como o Giovanni falou, é muito bom ver as mensagens, mas também a leitura que nós mandamos do material de apoio é essencial, principalmente a leitura em casal. Se fizer essa leitura pausada, uma leitura com reflexão, com diálogo, vai ser muito de um grande valor para o casal. Amém. E nesses dias que nós estamos em casa com mais tranquilidade, isso pode trazer bastante ajuda. Sim. Bem, quando a gente inicia a mensagem, a gente tira os comentários para justamente não ficar atrapalhando a visibilidade dos slides. Então, se você durante a mensagem quiser fazer alguma pergunta, existe um ícone de uma interrogação que fica bem ao lado da setinha onde você manda o direct. Você pode clicar lá enquanto a mensagem está rolando e fazer sua pergunta. Logo após a mensagem, caso a gente tenha tempo, a gente responde. Se não, eu estarei respondendo depois a você. Então aproveite esse espaço para você também fazer as suas perguntas, tá bom? Bem, agora nós vamos dar início à nossa mensagem de hoje. O tema dela é sacerdócio do lar. Já pode botar, Isabel, por favor?
no slide que tem o tema sacerdócio do lar. Tá? Por que isso aí é tão importante? Porque desde o princípio, quando Deus escolhe um povo, quando Deus escolhe o povo de Israel, ele tinha um desejo no coração. O desejo do coração de Deus era fazer com que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o seu povo pudesse servi-lo, pudesse ser útil a ele. Mas nós sabemos que com a queda que houve ali no bezerro de ouro, Deus acabou escolhendo apenas a tribo de Levi. E essa tribo recebe o sacerdócio e serve a Deus. E as demais tribos com outras atribuições. Apenas quando nós chegamos no Novo Testamento é que nós vemos o sacerdócio sendo restaurado ao princípio do que Deus queria. E aí nós passamos a entender que ser um sacerdote é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. E o que é que um sacerdote faz? É isso que a gente vai conversar bastante essa noite. Para dar sequência, vamos começar lendo Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, que é o texto base para o que nós vamos ter comunhão hoje à noite. Sânia? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus queria desde o princípio? Deus queria ter um reino de sacerdotes. Então, Deus queria um povo que o servisse, que todos o servissem. Mas nós sabemos o que aconteceu. Para encurtar, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Deus restaurando isso de volta. Ou seja, o sacerdócio não é um dever apenas para alguns, como havia no passado e como ainda há em algumas religiões, onde há clero e leigo. Não. Nós fomos todos inseridos no corpo de Cristo, para que como membros, o que é que você é? Um membro. O que é que eu sou? Um membro. O que é que Sânia é? Um membro do corpo de Cristo. E o que é que Isabel é? Um membro do corpo de Cristo. Você não está vendo ela, mas ela está aqui funcionando também. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós precisamos servir a Deus. E nós servimos a Deus como sacerdotes. Agora nós vamos ler dois textos do Novo Testamento, Apocalipse 5, versículos 9 e 10, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque foste morto, ó Cordeiro, o Cordeiro, e que teu sangue compraste para Deus, e os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. E 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos constituídos, segundo Apocalipse, reino e sacerdotes. E segundo Pedro, nós somos um sacerdócio real com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta que eu quero fazer é: qual é a função de um sacerdote? Slide seguinte. A função de um sacerdote é trazer Deus às pessoas e é conduzir as pessoas a Deus. Essa é a função de um sacerdote. E qual é o primeiro ambiente onde eu e você precisamos exercer o sacerdócio? Para muitos, é no serviço da igreja, é nas reuniões ou nos cultos. Mas biblicamente não é assim. Biblicamente falando, o primeiro lugar onde eu preciso exercer o meu sacerdócio é na minha casa. E isso precisa ser real na minha vida. Então, se o primeiro lugar onde eu preciso exercer meu sacerdócio é a minha casa, então o primeiro lugar onde eu preciso aprender a ter uma vida restrita, onde eu preciso ter uma vida regrada, é dentro do meu lar. Mas o que acontece muitas vezes é que nós vemos muitas pessoas, e às vezes, infelizmente, até muitos líderes, que eles têm uma vida restrita nos cultos e nas reuniões, aparentemente uma vida regrada, mas dentro de casa ele tem uma vida frouxa. E esse muitas vezes
é o motivo pelo qual muitos filhos acabam não seguindo o Evangelho. Porque eles veem um homem restrito, sério, no culto, na reunião da igreja, e veem uma pessoa totalmente relaxada dentro de casa. Essas coisas não batem e muitas vezes criam confusão na cabeça das crianças. É por isso que, como servos de Deus e como sacerdotes, eu preciso ser uma pessoa só, onde quer que eu esteja. O mesmo proceder que eu tenho na igreja, eu tenho na minha casa, eu tenho no meu trabalho, eu tenho onde quer que eu esteja. Dando sequência, por isso que nós somos conservos uns dos outros. E o Senhor Jesus, quando ele falou de cuidar dos conservos, ele deu uma forte advertência para nós. Mateus 24, versículos 45 e 46 diz o que, Sânia? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor vier achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando sustento a seu tempo aos seus conservos. Quem são os seus conservos? Às vezes, nós temos motivação para apacentar pessoas que estão distantes. Às vezes, nós temos encorajamento para ajudar um irmão. E não tem nada de errado nisso. Mas nossos primeiros conservos é a nossa família. Meu primeiro conservo é a minha esposa. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que alimentá-la e supri-la todos os dias. Meus conservos mais próximos são minhas filhas. Depois meus vizinhos e as pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso entender que Deus me colocou nesse lugar para que eu possa levar sustento, alimento às pessoas. E isso é exercer essa função de ser um sacerdócio. Por isso, nós precisamos, como sacerdotes, lutar pelos nossos familiares, para que eles sejam alcançados pelo Senhor. Amém. E aí, agora eu quero chamar muita atenção dos irmãos. Eu sei que nas lives tem participado bem mais irmãs do que irmãos, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos. Como homens, como cabeça de nossas casas, Deus nos deu a responsabilidade do sacerdócio. Então, nós é que devemos ser os primeiros a puxar a adoração, a busca da palavra, a oração. Todos esses aspectos devem ser conduzidos por nós homens, conduzindo a nossa casa para o Senhor como um sacerdócio real. Mas eu também quero dar uma palavra para as irmãs. Se seu marido é um sacerdote desse, seja aquela que coopera com ele em tudo. Se seu marido ainda não é um sacerdote desse, ore a Deus para que ele seja. E encoraje-o para que ele seja. Muitas vezes, algumas irmãs, elas acabam assumindo essa liderança e acabam não levando o seu marido a assumir o sacerdócio da casa. Cuidado, irmãs, porque às vezes nós podemos tomar um papel que não é nosso. E eu também não estou querendo dizer que quando o marido não assume, a mulher não precisa cuidar desse aspecto com seus filhos. Mas ela precisa fazer ainda com muita sabedoria e com um espírito de submissão, para que no seu coração haja um forte desejo de que seu marido assuma o sacerdócio da casa. Amém. A mulher, como falamos, ela precisa cooperar. Ela precisa ser aquela que cobre a sua família com oração, que cobre a sua família com serviço, com cuidado. Até porque existe um princípio muito interessante. Em geral, o homem ele não percebe as coisas que estão acontecendo ao redor, mas a mulher sim. E essa visão periférica que Deus deu à mulher é fundamental para que ela possa alcançar toda a sua casa. No Salmo 128 tem um texto que eu acho maravilhoso. Lá diz que a mulher, ela no interior da casa, ela é como uma videira frutífera. Veja só, eu não sei se você já pensou na ideia de ter uma videira dentro da sua casa. É meio maluco. Eu tenho uma videira aqui na minha casa, mas ela está lá do lado de fora. Porque se eu colocasse ela dentro, ela iria se enramar e tomar conta da casa inteira. Mas é engraçado Deus dizer que a mulher, ela é uma videira plantada dentro da casa. Isso significa o quê? Que a mulher, ela consegue se espalhar
e ver cada coisa que acontece dentro da sua casa. Como uma videira, ela pode olhar cada detalhe e ela pode ajudar o seu marido na condução da sua casa. Por isso que a mulher, ela precisa exercer o seu papel de ajudar o esposo e conduzir o esposo no sacerdócio do lar. E ainda mais, cobrimos a nossa casa de oração como tantos servos de Deus fizeram. Em Atos 10, nós vemos Cornélio, que era um homem temente a Deus. E por ser temente a Deus, o Senhor levou Pedro até sua casa. E ao pregar o evangelho, todos na casa de Cornélio foram alcançados. Então isso mostra que como sacerdotes, e agora eu estou novamente falando aos homens, quando nós assumimos a nossa responsabilidade de servo diante de Deus, quando nós confiamos no Senhor, Deus faz o trabalho por nós. Perceba que Cornélio não fez nada para que sua família fosse alcançada. Cornélio era temente a Deus, orava a Deus e fazia esmolas. Isso mexeu o coração de Deus para que o evangelho chegasse à sua casa e todos na sua casa fossem salvos. Muitas vezes nós erramos porque achamos que por sermos sacerdotes, nós precisamos obrigar as pessoas a fazer as coisas, nós precisamos impor as coisas às pessoas, e o evangelho não é assim. O evangelho é o fruto do amor de Deus, e o amor, ele nos alcança nos conquistando, não nos obrigando. Por isso que é tão importante que a gente aprenda a conduzir a nossa casa no amor de Deus. Eu gosto de dizer que é muito bonito quando a gente fala para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos, eu te amo. Mas também é muito bonito quando nós falamos para o nosso cônjuge e para os nossos filhos, hoje eu orei por você. Isso é uma demonstração de amor. E isso atrai a nossa família para que elas possam ver o quanto Deus é precioso. Dando sequência, essa imagem é para a gente fazer uma grande reflexão. Em todas as pesquisas que nós já fizemos, em comunhões de casais, em palestras e alguns treinamentos, uma das coisas que sempre nos chama a atenção é que o número de casais que não oram juntos é muito alto. Eu me lembro de uma das comunhões de casais que a gente fez há um tempo atrás, esse número chegava a 70% dos casais participantes. E isso é preocupante demais. Eu não digo que nós precisamos ser como algumas pessoas que têm uma vida de oração, tá? Maravilhoso se isso for possível. Mas o casal não ter momentos de oração, ou seja, ambiente de oração dentro de casa, tem alguma coisa errada. Então, nem 8, nem 80. Nós precisamos ser equilibrados e precisamos ser aqueles que têm ambiente de oração. E esses ambientes podem ser na hora de dormir, na hora de acordar, na hora da refeição, na hora de uma necessidade específica. Isso faz toda a diferença quando o casal aprende a ter um ambiente de oração dentro da sua casa. Então eu queria que você aprendesse isso nessa noite. Casal que não ora junto, ele geralmente desenvolve problemas. E uma frase que eu gosto muito: casal de joelho, família de pé. Tá? Então aprenda a orar pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. E esse sacerdócio, ele é exercido em todos os aspectos da nossa vida. Hoje nós temos uma vida corrida, nós lutamos contra o tempo, nós temos muitos afazeres, mas o grande problema é que muitas vezes a gente não consegue priorizar o que realmente é importante. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente às vezes sai fazendo o que dá vontade de fazer. E aí eu quero trazer um princípio importantíssimo para a nossa vida. É fazer o que me dá vontade de fazer que está destruindo a vida de muitas pessoas. Jesus disse que se você quer segui-lo, você precisa negar a si mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, eu não tenho como seguir Jesus. Se eu não negar a mim mesmo, eu não tenho como fazer o que é mais importante. Eu sempre vou fazer o que eu gosto e não o que eu preciso fazer. E esse ponto ele precisa nos chamar a atenção, porque muitas pessoas hoje estão fazendo o que gostam de fazer. Olhando rede social, assistindo uma série, vendo um programa de televisão, e daqui a pouco eu faço o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu vou brincar com os meus filhos, daqui a pouco eu vou dar uma atenção para minha esposa, daqui a pouco... E isso daí vai ficando para depois. E saiba de uma coisa, aquilo que realmente é importante na nossa vida tem agenda, tem horário, tem dia e tem lugar.
E nós precisamos, como sacerdotes, colocar nossa família na nossa agenda, colocar nosso casamento na nossa agenda, colocar nossa brincadeira com nossos filhos na nossa agenda. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque as pessoas percebem quando o nosso tempo é dado para elas, quando a gente dá importância para elas, e muito mais as pessoas que estão do nosso lado. Por isso que nós precisamos sair dessa corrente maligna do mundo que tem distraído as pessoas e feito com que elas percam a noção do que realmente é importante. O que é que fala Romanos 12:2, Sânia, na Nova Versão Internacional? Sim. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não tomemos a forma desse mundo. A forma que nós temos que tomar é a forma de Cristo. Amém. Nós estamos na igreja para sermos conformados à imagem de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. E aí, eu preciso aprender a ter momentos de leitura com a minha família. Mais ainda nesses dias atuais, que estamos muito tempo dentro de casa. Eu preciso ter momentos de oração com a minha família. Ontem, por exemplo, foi a reunião de oração, né, na igreja. Quinta-feira, aqui em João Pessoa, é a reunião de oração da igreja. E aí, como nós estamos em casa, a nossa reunião de oração foi aqui. Nos reunimos, eu, Sânia, Isabel, e nós oramos pela pauta de oração que foi colocada pela obra para nós. Então, esse tem que ser o nosso sentimento também. Fazer da vida da igreja a nossa vida dentro de casa. E além de orar, nós precisamos aproveitar cada momento para ter comunhão. Até mesmo numa refeição, orar e ter comunhão uns com os outros. Eu sempre gosto, hoje eu trabalhei, e quando eu cheguei do trabalho, sentei na mesa com a minha filhota, e a primeira coisa que eu perguntei, me conta como é que foi teu dia, me conta o que foi que você fez. São coisas pequenas, mas que faz toda a diferença quando a gente conversa um pouco e entende como é que foi o dia daquela pessoa. Que tal praticarmos isso dentro das nossas casas? E outra coisa importante, como sacerdotes, nós somos peregrinos. Nós não podemos colocar nosso coração nessa terra. Muitos de nós, às vezes, amam demais essa terra, mas nós estamos aqui por um tempo determinado. E é por isso que nós precisamos valorizar as coisas de Deus, né? O povo de Israel, eles iam pelo menos 3 vezes ao ano para Jerusalém, para as festas anuais. E quando eles iam, eu queria chamar muita atenção para isso, eles iam em família. Eles iam com todos, eles não deixavam ninguém para trás. Eles iam embora para Jerusalém e deixavam os seus pertences, suas coisas, porque eles sabiam que enquanto eles subiam para adorar, Deus cuidava de tudo que era deles. Você está achando que é você que cuida das suas coisas? Você está achando que é seu braço e sua força que protege a sua família? Não é. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a conduzir sua família para Deus. Aprenda a levar toda a sua família com você. E isso faz toda a diferença para nós. Nós somos sacerdotes para quê? Para trazer Deus para a nossa família e para levar a nossa família para Deus. Amém. Os salmos, do 120 até o 134, eles mostram o que acontecia nessas romarias do povo de Israel. Eles, ao partirem de suas cidades para Jerusalém, eles iam cantando, eles iam compartilhando as experiências do povo de Deus. Que coisa tremenda! Por isso que essa tem que ser também a nossa experiência, de falar e compartilhar as experiências do povo de Deus com a nossa família. Sim. E falamos sobre o que o sacerdote faz, agora vamos falar sobre o que o sacerdote é. Essa figura que vocês estão vendo nessa imagem é a roupa de um sacerdote. Eu não vou explicar a roupa inteira porque não temos tempo, mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas. O povo de Israel era representado na roupa do sacerdote em 2 lugares. No peitoral, haviam 12 pedras preciosas e cada uma representavam as 12 tribos de Israel. E nos ombros, em cada ombro havia uma pedra de ônix com os nomes das 12 tribos de Israel. 6 de um lado e 6 do outro. O que isso representa? Isso representa que, como sacerdotes, nós precisamos levar o povo de Deus no coração, ou seja, nós precisamos amá-los, e nós precisamos levar o povo de Deus nos ombros,
quando for necessário, nós precisamos carregá-los. Às vezes, algum irmão, algum familiar nosso vai estar desanimado. E nós precisamos amá-los e carregá-los para o nosso Deus. Então, amar e conduzir com responsabilidade é papel do sacerdote. E todo sacerdote faz isso com a sua família. Não desista da sua família. Um sacerdote não desiste. Um sacerdote, ele crê no seu Deus até o seu último dia. E é importante a gente entender que nossos filhos, agora trazendo mais especificamente para eles possuem espírito, alma e corpo. E como sacerdote, eu preciso cuidar dos meus filhos nesses 3 aspectos. Às vezes nós pensamos que eu só preciso cuidar do lado espiritual dos meus filhos. Mas eu preciso também cuidar do lado psicológico. Eu preciso ser alguém que o encoraja, alguém que o disciplina, alguém que o entende, alguém que o ouve. Isso cria relacionamento e torna a emoção do nosso filho uma emoção saudável. E eu também preciso cuidar do seu corpo, da sua saúde, alimentar-se bem, cuidar do aspecto de exercícios. Então eu preciso olhar para o meu filho como um todo. Nossos filhos são tripartidos e eles precisam ser cuidados nesses 3 aspectos. E eu, como sacerdote, eu preciso olhar para os meus filhos e cuidar deles como um todo. E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia, muitos pais não têm dedicado um tempo de qualidade para os seus filhos. Não têm dedicado um tempo para ouvi-los, para entendê-los. Eu queria abrir um parêntese agora para falar sobre as fases da vida de uma criança. E eu queria que a gente entendesse como é importante cuidar bem delas. De 0 até 4, 5 anos de idade, como pais, eu vou falar de forma bem resumida, tá? Mas como pais, a nossa grande responsabilidade é ensinar os nossos filhos a nos obedecerem. É ensinar nossos filhos limites. Se até os 5 anos de idade você conseguiu ensinar limites para os seus filhos, vocês conseguiram cumprir a primeira tarefa como pais. Só que quando nós olhamos para a realidade de muitas crianças hoje em dia, não é bem isso que a gente vê. A gente vê, na verdade, filhos que não têm limites. Filhos que fazem de tudo. E muitas vezes pais que passam vergonha na frente das pessoas. Nós precisamos criar limites para os nossos filhos. Quando ele passa dos 5 anos, essa é a fase mais bela da vida da criança. Essa é a fase que nós chamamos de espelhamento. É nessa fase que a criança ela vai imitar tudo o que você faz. Meu amor? Ela vai copiar o que você fala, ela vai copiar os seus gestos, os seus trejeitos. E é nessa fase que a criança ela cria os seus heróis. Ela quer ser igual ao super-herói, ela quer ser... Então ela imita, ela aprende por espelhamento. Se você não é próximo e se você não faz com que essa idade, entre os 6 até os 10, 11 anos, seja a idade que você se aproxime e vire amigo do seu filho, vire parceiro do seu filho, a probabilidade de quando ele virar adolescente, ele comece a ter problemas com você, é muito grande. Por isso a fase do espelhamento é a fase em que eu preciso conquistar o coração do meu filho. E como é que eu faço isso? Aprendendo a estar próximo dele, conversar com ele, ouvi-lo, brincar e entender. Lembre sempre, nós que somos mais velhos e mais maduros, precisamos descer para conquistar aqueles que são mais tenros. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele desceu do céu para nos conquistar. Se nós não descermos, nós não conquistaremos os nossos filhos. Passada a fase do espelhamento, chegou a fase da adolescência. E essa fase é muito boa, né? Eu particularmente adoro adolescente, né? Mas assim, a fase da adolescência é muito legal, porque é a fase em que a pessoa está deixando de ser criança e agora ela já começa a refletir, a ter suas próprias ideias e a querer trazer suas opiniões. E qual é o problema quando a criança chega nessa fase? É que muitas vezes os pais não entendem que agora ele quer trazer sua opinião, ele quer trazer seu ponto de vista, e o pai muitas vezes continua tratando ele como, Sânia? Como uma criança. O adolescente quer ser ouvido, mas o pai não tem tempo, não quer ouvir, continua tratando como a criança. E aí,
o pai continua dizendo, faça isso, não faça aquilo, seja assim, seja assado. E aí os atritos começam. Porque, na verdade, quando a criança vira a chave da adolescência, nós como pais precisamos aprender agora a incluí-los nas coisas conosco. Do tipo, filho, isso aqui que você vai fazer, como é que você pensa em fazer? Qual a tua ideia? Pergunte a ele o que ele pensa. Se a ideia dele for boa, amém, ele segue em frente. Se a ideia dele não for boa, continua o diálogo. Mas o importante é que você abra uma porta para que a partir de agora ele seja ouvido. E agora ele não só receba ordens. Isso não quer dizer que o adolescente não vai receber ordens. Muitas vezes sim vai receber. Mas quando a porta do diálogo se abre, você abre a cabeça do seu filho para ele entender que você o respeita. É muito feio a gente ver hoje crianças de 4 anos de idade, o pai e a mãe perguntando para eles, amor, você quer o quê? E muitas vezes a gente vê os pais fazendo o que com os adolescentes? Você tem que fazer assim porque eu quero. Pois é. As coisas parecem que estão bem invertidas. Então, nós precisamos trazer tudo isso à ordem. Porque depois que passa a adolescência, você ganhou um amigo ou uma amiga para o resto da sua vida. E vale a pena isso. Sabe por quê? Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão nos ouvindo hoje. Muitos dos filhos que não foram disciplinados e foram ajudados dessa forma, mas foram muito mimados, quando eles crescem, eles, na verdade, se tornam pessoas distantes de seus pais. É triste, mas é verdade. Dando sequência, então nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Como é que eu quero ver meu filho daqui a 5 ou daqui a 20 anos? O que é que eu penso do meu filho? E aí, eu quero lembrar que a nossa principal função dentro de casa é sermos sacerdotes. Eu quero que você fale isso. A minha função dentro de casa é ser sacerdote. E como tal, o meu maior sonho não é ver meu filho formando na faculdade. O meu maior sonho não é ver meu filho num bom e num excelente emprego. Isso pode até ser um sonho também, mas não é o seu maior sonho. Como sacerdotes, o nosso maior sonho é ver nossos filhos se entregando a Deus e servindo ao Senhor com todo o seu coração. Essa é a nossa função como sacerdotes. Muitos irmãos alimentam sonhos e esperanças em seus filhos, que não são cumprir o seu papel como sacerdotes. E aí eu queria lembrar que os nossos filhos, na verdade, não são nossos. Os filhos são do Senhor. Eles foram nos entregues por um tempo, para que nós possamos conduzi-los a Deus. Amém. Essa é a nossa função. E aí, muitos pais hoje têm terceirizado o trabalho de cuidado dos filhos. Cobram do serviço da igreja, cobram a educação dos filhos da escola, quando na verdade esse papel é dos pais e não de quem está fora. Eu gosto de dizer que uma criança que vai no sábado e no domingo para uma reunião da igreja, ela fica 4 horas por semana no serviço. Isso não significa nada quase. Se os pais não dão continuidade nesse cuidado, o que o serviço faz é muito pouco. Por isso que a responsabilidade de conduzir os filhos a Deus é minha e sua como pais. E lembrar de alguns princípios importantes para nós como sacerdotes do lar. Primeiro, nós precisamos entender que os filhos não são nossos, eles são de Deus. Segundo, nós precisamos ensinar aos nossos filhos os preceitos de Deus. E nós não ensinamos aos nossos filhos os preceitos de Deus com o discurso. Nós ensinamos aos nossos filhos o preceito de Deus com o nosso viver. Terceiro, os filhos eles espelham os pais. Por isso, eles precisam de modelos, tanto espirituais como modelos humanos. E mais, as nossas atitudes falarão mais alto do que tudo o que a gente pode falar. Então, preocupe-se mais em viver o Evangelho na sua vida e dentro da sua casa, do que ser um bom professor do que a palavra de Deus diz. Os seus filhos seguirão muito mais o que você faz do que o que você fala. E outro ponto importante, esse versículo, eu acho que é um versículo que nós como pais deveríamos lembrar todos os dias. Queria pedir para a Sânia ler bem pausado, para a gente refletir nessas palavras. Amém.
Deuteronômio 6, de 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e elas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, eu queria que você prestasse bem atenção, que aqui o Senhor fala assim, ó, tu as inculcarás em teus filhos. Inculcar é colocar na cabeça, é fazer com que aquilo entre, né? E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então Deus nos deu uma incumbência de conduzir os nossos filhos à palavra de Deus. E isso precisa ser vivido, muito mais do que apenas falado. E aí eu queria chamar a atenção, não sei se você está prestando atenção nessa imagem que está aí, mas essa imagem ela mostra a construção de uma estrutura de prédio que é resistente a terremotos. E a gente colocou essa imagem aí para que você possa fazer uma reflexão sobre a forma como nós estamos preparando os nossos filhos para lidar com esse mundo. Você tem construído uma emoção saudável nos seus filhos? Você tem feito eles se prepararem para lidar com as situações que virão? Porque a única certeza que nós temos é que no mundo, João capítulo 16, o Senhor Jesus falou isso, no mundo nós teremos aflições. Aí a gente acha que é só os pais que vão ter aflições. Não. Os filhos também. Os nossos filhos também passarão por aflições. Agora, a estrutura que nós preparamos neles vai definir se eles aguentarão as pressões ou não. O que nós temos construído na vida dos nossos filhos? Filhos fortes, emocionalmente capazes de fazer escolhas corretas, ou filhos frágeis, super protegidos, que não sabem se frustrar, que não sabem lidar com a decepção. Por isso é tão importante como sacerdote nós aprendermos a preparar os nossos filhos para os abalos que virão, porque certamente eles virão. Então, nossos filhos, eles passarão por vários terremotos. Nossos filhos precisam da palavra de Deus para que ela possa salvá-lo. Então a palavra, e somente a palavra, é o firme fundamento que pode fazer com que nossos filhos se tornem firmes, para que quando as tempestades venham, eles não desabem. Amém. Reflita sobre isso. Essa responsabilidade não está sobre os irmãos da igreja, não está sobre o serviço de criança, não está sobre o serviço de adolescente, não está sobre o serviço de jovens. Essa responsabilidade está sobre a minha e a sua mão como pais. Nós temos muitos super-heróis. E os filhos crescem olhando para os seus pais como super-heróis. Só que os super-heróis também fraquejam. Os super-heróis também falham. E nós precisamos entender que quando errarmos, nós precisamos reconhecer diante dos nossos filhos os nossos erros. E ensiná-los o caminho do arrependimento, o caminho do perdão, o caminho do novo começo. Quantas vezes você já teve um novo começo? Ensine isso para os seus filhos. É uma coisa que eu gosto sempre de contar, né, Sânia? Você já contou a sua história para os seus filhos? Uma vez um irmão disse assim para mim, não, mas é porque minha história, eu vivi muito tempo no mundo e tal. Eu fiz sim, a sua história do mundo, de quem você era, do que você fazia, e como Jesus te ganhou, a mudança que ele fez na tua vida. Não, mas eu vou contar como eu era. Sim, minhas filhas sabem todas as nossas histórias, todas. E por que elas sabem? Porque elas sabem quem nós éramos e o que Jesus fez nas nossas vidas. Sim. E aproveitar para, nos erros, trazer o aprendizado para os filhos, né? Perfeito. O erro tem que levar ao aprendizado e não só a disciplina, mas também o aprendizado daquela lição. Obrigado, meu amor. Excelente isso que a Sânia está falando. É muito importante, depois de toda a situação de disciplina, muito mais do que simplesmente disciplinar, perguntar aos nossos filhos, o que você aprendeu com isso? Porque essa reflexão vai fazer com que ele possa aprender com os erros e não somente ter raiva da disciplina que recebeu neles, tá?
Jesus, Hebreus 5,8 diz isso, Jesus aprendeu por meio dos sofrimentos, ele aprendeu obediência. Se Jesus aprendeu obediência, imagina eu e você, imagina nossos filhos. Por isso nós precisamos disciplinar e corrigir nossos filhos, tá? Nós precisamos trabalhar na natureza humana deles. E a disciplina faz parte disso tudo, para que eles amadureçam, e amadureçam na sua consciência, entendendo e sabendo discernir o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. E lembre, disciplina é um ato de amor. Hebreus fala que Deus disciplina a quem Ele ama. Se Deus nos disciplina porque nos ama, Então Ele nos ama demais. então Ele nos ama demais, né? E se Deus nos disciplina porque nos ama, e você não disciplina seu filho, eu faço a pergunta, será que você ama seu filho? Pense nisso. Seguindo, eu queria só botar essas 3 imagens, pode ir passando, Isabel, para a gente refletir sobre como nós iremos disciplinar os nossos filhos e ajudá-los a lidar com as situações no dia a dia. E seguindo, um princípio muito importante e necessário para que nós possamos conduzir nossa casa como sacerdotes é a unanimidade do casal. Um casal que ele é dividido, ou seja, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Um casal que tem para os filhos opiniões diferentes, em algum momento eles vão abrir uma brecha para que a porta do inferno se abra para os seus filhos. Me desculpem ter sido tão duro, mas pais divididos na criação dos filhos abrem a porta do inferno para eles. Quando nós somos unânimes, todas as vezes que os filhos tentarem ser espertos conosco, eles nunca nos pegarão. Porque eles sabem que a opinião da mãe é a opinião do pai, que a opinião do pai é a opinião da mãe. Então é super importante que o casal desenvolva unanimidade. E como já falamos em mensagens anteriores, que o casal seja um casal que se ama, que se cuida, que tem um ambiente de cuidado e carinho entre o casal. Isso fortalece muito a emoção dos filhos. E a unanimidade, ela traz segurança e ela ajuda a disciplinar os filhos da forma correta. Para finalizar, a pergunta que eu quero fazer é: quem vai prestar contas diante do Senhor naquele dia? Naquele dia, quando o Senhor vier nos julgar, que desculpa você dará se seus filhos não tiverem sido conduzidos a Deus? Que desculpa você dará se o sacerdócio não tiver sido feito de forma eficaz dentro da sua casa? Você dirá que a culpa é do mundo? Que a culpa é de Satanás? É da televisão? Da internet? Do celular? Dos parentes? Dos colegas da escola? Você botará a culpa nos irmãos da igreja? Não adianta você buscar um culpado. Essa sociedade de hoje, ela só se interessa em buscar culpados para dar desculpas para os seus erros e para as suas falhas. O povo de Deus não é um povo que busca culpado. O povo de Deus é um povo de atitude, que faz aquilo que Deus determinou para eles fazerem. Amém. Portanto, seja um sacerdote dentro da sua casa. Último slide. Somos sacerdotes de Deus em nosso lar, para conduzir nossa família ao reino. Amém. Para finalizar, Senhor Jesus. Eu tenho feito uma reflexão muito grande nesses dias que nós estamos dentro de casa. A Bíblia fala que no tempo do fim, nos dias da vinda de Jesus, será como nos dias de Noé. Então, ser como nos dias de Noé precisa nos trazer uma grande reflexão. Se os dias da volta de Jesus será como nos dias de Noé, então a mesma configuração que havia na época de Noé vai haver agora. Na época de Noé, o que é que nós tínhamos? Um monte de pessoas vivendo sua vida, distraídas, e uma família preparando uma arca para salvar sua casa. Hoje, tem um monte de gente distraído por aí e algumas famílias que estão construindo uma arca para salvar a sua casa. Quem é você? Você é um Noé dessa era? Ou você é mais um
dos que estão por aí sendo enganados. Reflita sobre isso. Nós temos perguntas, Isabel? 2. Por favor. A primeira, como fazemos quando os dois não concordam em algo em relação à educação do filho? Ótima, excelente pergunta. Quando os pais não concordam em algo, eles precisam convergir para um ponto comum. Ou seja, eles precisam sentar e buscar uma base para que dê solidez para a decisão que eles vão tomar. Eles não podem manter duas decisões. Se eles mantiverem as duas, eles vão abrir o caminho para os filhos não seguirem a Deus. Então, vamos tomar nossa decisão em quê? Na palavra de Deus? Então nós pegamos nossas duas opiniões e trazemos para a palavra de Deus. E aí nós vamos ver qual é a opinião que nós devemos seguir. Mas muitas vezes pode acontecer de nós pegarmos as duas opiniões e jogar no lixo. Não ser nenhuma nem a outra. Não ser nenhuma nem a outra. E depois tomar a decisão correta em relação aos filhos. Quando os dois são cristãos, é mais fácil. Mas quando nós temos um casal onde um é cristão e o outro não, aí é um pouco mais difícil. Nesse momento, quem é cristão tem que orar mais e depender mais do Senhor. E buscar fazer com que sua vida seja um exemplo de motivação para os seus filhos. Nós ganhamos nossos filhos muito mais pela nossa vida do que pelo que nós falamos. E não divergir e nem discutir na frente dos filhos. Essa conversa deve ser só o casal e depois levar a decisão para os filhos. E dizendo, eu e seu pai, ou então nós decidimos, entendeu? Para os filhos perceberem que é uma decisão do casal. Perfeito. Outra pergunta, Isabel? Aqui. Queria que meu esposo orasse comigo e nossa filha de 5 anos. Como posso reverter esse quadro? Olha, eu acho que tudo começa quando a gente aprende a ser humilde. Muitas vezes a gente ou tem vergonha de convidar, não sei se seu esposo não é cristão, ou às vezes a gente não sabe como fazer. Mas quando a gente toma o caminho da humildade, a gente dá uma porta muito grande para Deus trabalhar. Eu acredito que quando a gente chega para as pessoas e diz assim, eu preciso que você me ajude. Foi o que houve. Eu estou precisando orar agora e eu queria que você orasse comigo, por favor. Tem mais outras 2 perguntas em relação a isso, ao marido não ser cristão e Pronto. ficar só olhando. Então, deixa eu concluir essa primeira. Então, a Bíblia ensina que nós que somos cristãos, nós precisamos acolher. E acolher é se tornar fraco para trazer o outro para o nosso lado. Paulo dizia isso, que ele se fazia fraco para com os fracos. Romanos capítulo 14. Com o objetivo de quê? De ganhar as pessoas. E ele acolhia aquele que era débil, aquele que não tinha o entendimento. Então, o problema muitas vezes nosso, como cristãos, é que nós às vezes tomamos uma posição de orgulho, de sabedores, de donos da verdade. E aí nós mais atrapalhamos ou enxotamos as pessoas do que atraímos até nós. Mas quando nós tomamos a posição de humildes, quando nós nos achegamos com o coração aberto, e no lugar de pedir, cobrar, exigir, a gente pede de coração mesmo, porque as pessoas sabem quando a gente está pedindo de coração. É difícil a pessoa rejeitar, mas ore ao Senhor, para que o Senhor possa te dar uma direção a respeito desse ponto prático. Mais 2 perguntas? As outras são em relação a isso também, já respondeu então. Amém. Então, eu espero que essa mensagem possa nos ajudar a assumir o nosso papel. Eu acho que desde quando a gente começou, né? A gente vem falando muito disso. Como marido e mulher, nós precisamos assumir o nosso papel. Se formos fiéis nisso, Amém. Nós alcançaremos a misericórdia de Deus e certamente nós faremos da nossa casa o melhor lugar do universo. Amém. Como eu estava falando, eu fui trabalhar hoje e quando eu cheguei na empresa, assim que eu cheguei, uma pessoa me perguntou, rapaz, e aí, como é que é ficar 2 semanas na tua casa? E aí, como é que tu aguentou? Aí eu disse assim, poxa vida, foram as melhores 2 semanas da minha vida. Por quê? Porque a nossa casa tem que ser o melhor lugar dessa terra. Queria pedir para a Sânia orar para a gente concluir. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse lugar que o Senhor nos deu. Sim, Senhor. O Senhor nos constituiu. Amém. Ó, para reinarmos. Sim, Senhor. E juntos, Senhor. Ó, como casal. Sim, Senhor. Ó, conduzir nossos filhos. Amém. Ao reino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nos ajuda, Senhor. Sim, Senhor. Ó, a conduzir
conduzi-las Sim, Senhor. a andar nesses caminhos. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. abençoa meu marido. Sim, Senhor. Ó, para que ele, como sacerdote, Sim, Senhor. ó, conduza-nos, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, Amém. Senhor, me ajuda. Sim, Senhor. Como esposa, Sim. ao ser auxiliadora. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, queremos, Senhor. Sim, Senhor. Ó, tá servindo a Ti. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Queremos ser exemplo para nossas filhas. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, também, Senhor, queremos ajudar os irmãos. Sim, Senhor. Os casais. Sim. Ó, Senhor Jesus, por isso como canais. Sim, Senhor. Vem nos ajudar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda quero orar por cada casal que está nos ouvindo. Amém. Especialmente por essas famílias que ainda têm necessidades de comunhão, Verdade. de oração, de ajuda prática. Sim. Senhor, seja a sabedoria no coração dessas irmãs, Amém. desses Sim. irmãos. Amém. Faça com que eles possam, na tua luz, Sim. poder conduzir sua família, Amém. poder ajudar a sua família. Sim. Ó Senhor, usa cada uma dessas palavras Amém. para que eles possam, na tua luz, saber como viver e praticar Senhor. e como conduzir os seus lares na tua presença. Amém. Abençoa cada família que está nos ouvindo. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amados, Amém. estamos encerrando essa live de hoje. Amanhã nós daremos sequência com uma mensagem muito especial, que é planejamento financeiro do lar. Nós vamos dar sequência nos ajudando, na luz da palavra de Deus, a como cuidar das finanças da nossa casa. Amém. E fazer com que a gente possa ser prósperos naquilo que Deus nos deu. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Boa noite.